Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Cuidar de você e de sua família continua sendo nosso melhor plano. Um convênio que tornou-se referência regional em qualidade e humanização. Pronto atendimento 24 horas, farmácia própria, odontologia, reabilitação, entretenimento e um corpo clínico de excelência. Um novo estilo de vida, proteção e tranquilidade a serviço do seu bem-estar. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. O Alto Posto Berrantão está em festa. Aniversário 15 anos Berrantão. 15 prêmios toda semana. Tanques cheios, troca de óleo, banho de espuma, créditos na conveniência e muito mais. Abasteça e concorra. 15 anos do Alto Posto Berrantão. Participe. Aqui quem ganha é você. Hoje nós temos o imenso prazer de trazer ao programa uma pessoa que é muito importante para o desenvolvimento das artes em Barretos, principalmente o teatro. Ele é diretor de teatro, é ator, já atuou em inúmeras peças, conhecidíssimo na cidade. Ricardo Tadeu Marques é o nosso convidado de hoje. Ricardo, prazer muito grande recebê-lo no programa de hoje. O mesmo, doutor. O prazer é todo meu. Ainda mais por falar em teatro, né? Teatro é sua vida, né, Ricardo? Olha, é tudo que eu queria fazer na vida. Se eu retornasse, eu voltaria para o teatro. Para o teatro, né? Mas antes da gente falar em teatro, começar a sua vida teatral, você como diretor, você como ator, né, atuou em muitas peças em Barretos. Vamos falar um pouquinho da sua vida, como é que você estudou primário aqui em Barretos. Você nasceu em Barretos, né? Eu nasci em Barretos. Eu fiz era parque infantil, né, na época, né? No Soares de Oliveira. Com o Soares de Oliveira mesmo. E lembra alguma professora no parquinho lá? Como que chama? Dona Amélia. Dona Amélia. Dona Amélia era a minha professora. Depois eu passei para o primeiro grupo, Antônio Olímpio, tive a dona Genimone, tive a dona Antônio Pequena. Olímpio já novo, lógico, né? Já depois... Já era? Não, o antigo, o prédio antigo. O prédio antigo, lindo. O prédio lindo. Eu estudei ali. Era a dona Genimone, dona Pequena, dona Ninha, Luiz Castanho. Dona Elza. Dona Elza. Depois veio o professor Dorival, que é diretor. Então, nossa, aquilo para mim, o primeiro grupo para mim, o Antônio Olímpio foi... Eu morava ali pertinho, eu morava na 20, na Casa Alto Ideal. Na Alto Ideal. Na Alto Ideal, na 20 ali, era ali pertinho, então a gente ia jogar biroca, tudo ali naquele... Foi uma pena ter derrubado aquele prédio, né? É um marco em Barretos, é um prédio histórico, né? Se você vê, muitas e muitas cidades permanecem com o mesmo prédio, talvez não sendo mais grupo, não sendo mais ginásio, mas pelo menos manteve as características arquitetônicas, né? Aquilo ali poderia ser, mesmo que não fosse uma escola, poderia ser hoje a nossa Prefeitura Municipal de Barretos, né? Poderia, um marco. poderia. Talvez fosse pequeno ou não. Não daria. Maior que a nossa. É maior, né? É maior que a nossa hoje. O Antônio Olímpio é bem maior. Bem central, né? Bem central. E até com área boa para estacionamento ali. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Já era estacionamento, era ponto de carro de Biriba, né? Na época. Era ponto de carro. Era ponto de carro. Tinha até um belo jardim ali em frente. Em frente, onde a gente jogava biroca. É uma pena. Aquilo lá, e os prédios, as janelas em arcos, né? Isso. Era tudo. Olha, aquilo... Escondemos muito ali, falando no tempo, relembrando, ali eu joguei muita biroca. Sim. E ali, na época,
do Coelhinho da Páscoa, a gente colocava, os professores escondiam no jardim ali de frente os ovos da Páscoa para nós, alunos, ir lá procurar. Procurar, né? Procurar os ovos. Então, eu tenho muita lembrança do primeiro grupo. Muita. Ginásio, onde é que você fez depois? Depois eu fiz o ginásio, eu fiz aqui no Soares, Francisco Barretos, né? Que era Francisco Barretos. Francisco Barretos. Né? Francisco Barretos. Depois dali eu fui para o Ateneu. E para o Ateneu eu fui para São Carlos. Eu fui para o seminário. Ah, você fez seminário? O Padre Gabriel me levou para o seminário. Eu fiquei 2 anos no seminário e depois Viu que não dava, não, né? Não, eles viram que não dava. Ah, eles aqui viram? Eles descobriram que eu não era a minha vocação. É melhor a vocação tirar, era ser pai. É melhor tirar aquela laranja podre de dentro que vai contaminar, né? Não dá. Você não dá. Você vai ser pai. Você vai ser pai, né? É, porque eu estava namorando a única mulher que tinha dentro do seminário, que era a cozinheira. E o padre pegou. O padre pegou você namorando, né? E o padre pegou. Então, olha, sua vocação não é ser padre, é ser pai. E mandou embora. Eu ainda terminei aquele ano, mas, por incrível que pareça, aprendi muita coisa. É. O estudo é muito bom, né, no seminário, não? Aprendi muita coisa. E depois de velho, eu vim fazer aqui no Jaé Soares de Oliveira, que infelizmente também acabou, né? É. Eu vim fazer a faculdade de pedagogia. Pedagogia? É. Mas chegou a dar aula, alguma coisa, não, né? Não cheguei a dar aula, porque chegou o chileno e no último semestre, vou fazendo 8 anos, né? 4 anos, 8 semestres, no último semestre ele me tirou, porque, por incrível que pareça, a prefeitura atrasou um pouco pagar e eu não paguei a mensalidade, ele me tirou da aula, me ofendeu muito e nós discutimos, ele me mandou embora da faculdade, eu muito besta, saí muito nervoso, porque ele me chamou de velho, que ia bater na minha cara, aquela confusão toda. Eu não fiz não dei parte, não fui na polícia, não fiz BO, e eu perdi a faculdade. Não fiz o último ano de faculdade, o último semestre. O último semestre. Não cheguei a formar. Como é que nasceu a sua vocação para o teatro? Olha, desde o parquinho infantil. Desde o parque infantil? Desde o parque infantil. Você já representava? Declamava? Declamava muito. Batatinha quando nasce, esparrama rama pelo chão. Aquela velha de criança. Que todo mundo fala que esparrama pelo chão, né? Então a gente, desde aquela época, então a professora mandava eu fazer. Era, por incrível que qualquer coisinha era o Ricardo que ia fazer. Aí eu tive parente seu, que foi vizinho de casa, vizinho de muro. Quem? O Luiz Carlos Arutin. Era vizinho. Era vizinho, né? E ele fazia teatro com o Expedito Marques e me convidou para entrar. E eu entrei, daí nunca mais. Eu ia perguntar para você isso aí, engraçado, e já você surge falando no Luiz Carlos Arutin e no Zé Expedito Marques. Foram 2 grandes barretenses que movimentaram a cena teatral em Barretos, né? O Luiz Carlos e o Zé Expedito. Os 2 foram diretores, os 2 foram atores. O que você diz dos 2, o Arutin e o Expedito? Olha, se eu continuo fazendo teatro, eu devo muito ao Expedito Marques. Nós tivemos as nossas confusões, ele era muito complicado. Ele não era fácil de conviver. Não era fácil de conviver. Mas eu entrei no teatro com o Expedito Marques. Então eu não tenho nada que falar mal de Expedito Marques. E sobe aí. Porque se... Como é que você entrou no teatro com ele? Ele tinha alguma peça, te chamou? Como é que foi essa história? É o que eu acabei de falar. O Luiz Carlos Arutin me convidou, porque ele fazia Pedro Mico, na época, com o Expedito. Ele não estava ainda na TV, ele morava aqui. Morava aqui em Barretos. Morava ali no Tecido Joia. Era ator amador ainda, amador. Aí ele me convidou para ir. E o Expedito estava montando uma peça que chamava Concepción. Essa peça era mais corporal, exercício corporal. Não tinha, a gente entrava mudo e saía calado. Só corporal, né? Só corporal mesmo. Aí eu comecei a trabalhar com o Expedito nisso daí. Aí nós fizemos várias peças, Viagem ao Faz de Conta, a Santa Ceia,
fizemos pela primeira vez, A Paixão na Praça. Sim, sim. Então, eu tenho uma lembrança muito... E por incrível, todo mundo acha que a gente é parente, porque ele é Expedito Marques e eu sou Ricardo Marques. Não tem nada a ver. Não tem parentesco nenhum. O que tem foi uma grande amizade e um grande respeito. O Luiz Carlos Arutin. Nós éramos vizinhos de muro, então fomos muito amigos, ele peça infantil, aquela coisa toda. Depois ele veio para Barretos, nós íamos fazer aqui na TV a primeira novela que chamava Maracutaia. É. Ele me convidou, eu ia ser o ator principal da novela, eu ia fazer o Alexandre Castec. E, infelizmente, o sindicato dos artistas entrou no meio e, na época, uma TV pequena, uma TV do interior, não tinha condição de pagar um ator o que se paga em São Paulo, porque ele estava fazendo uma novela. E aí... O sindicato entrou por isso, né? Foi. Exigindo o pagamento do piso? Entregaram, justamente. E nós, atores, como era bem dizer, todos amadores, porque eu até hoje... Foi algum ator que fez denúncia ou foi gente de fora? Eu acredito que foi ator, que estava trabalhando na peça que fez denúncia. Porque quando a primeira reunião, foi falado que os atores iam receber. Porque a TV ia vender, inclusive ia vender para a Manchete, ou para a TV Brasil, não sei, um negócio assim, e ia ter um retorno e que nós íamos ter um cachê. Depois, não ia ter mais esse cachê. Mas eu honestamente, olha, poucas vezes que eu trabalhei aqui em Barretos, na área do teatro, que eu falo que eu ganhei dinheiro. Eu ganhei dinheiro na política, quando nós fizemos o trabalho para o Nelson James. Assim mesmo, ganhei dinheiro. Foi R$50 para fazer os 40 dias. Nossa Senhora. Mas ganhei. Até então não tinha ganho nada. E depois eu ganhei com o César Contígio. Mas, assim mesmo, porque ele trouxe gente de fora e que ganhava e eu quis receber também. Bem, Ricardo, nós terminamos o primeiro bloco e você vai continuar contando tudo isso no próximo. Vamos abrir espaço inicialmente para os nossos apoiadores culturais novamente e voltamos já já com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo Ricardo Tadeu Marques, ator e diretor de teatro. Hoje o programa vai girar em torno de teatro, em torno dessa arte maravilhosa que nós devemos fomentar, nós devemos incentivar. Formar um público teatral, isso é muito importante para a elevação da cultura barretense. Ricardo, você estava falando da novela Maracutaia, que estava sendo gravada em Barretos. Em Barretos. Chegou a gravar muitos capítulos dessa novela? Olha, estava faltando uns 20 capítulos só. Já estava todos eles editados. Editados, é? Tudo prontinho, tudo certinho, tudo feito. Foi feito em motel, foi feito no Parque do Peão, foi feito lá no Pau em Pé, lá, né? No rancho. No rancho Pau em Pé. Olha, foi um movimento muito grande. O Luiz Carlos veio diretor direto da TV Globo para cá, que era o Jardel, tinha acabado de fazer uma novela. Então, foi uma decepção muito grande, principalmente para nós. Eu não queria ganhar nada. Eu simplesmente queria ser o pioneiro na primeira novela feita em Barretos. Aquilo para mim ia ser tudo na vida. E estava muito boa. E poderia abrir portas para você também, não tenho dúvida, né? Não, eu até não pensei muito nisso não, sabe? Porque eu tive uma oportunidade muito grande antes da minha mãe morrer. Eu trabalhei na Globo, trabalhei na extinta, na Tupi. Eu fiz novela na Globo, fiz na Tupi. Fez? Eu fiz Dancing Days. Eu trabalhei em Dancing Days. Ah, você trabalhou? Trabalhei em Dancing Days. Fez uma pontinha ali? Fiz ponta em Dancing Days. E eu entrei junto com o Tony Ramos, com esse pessoal todo. A turma que entrou quando entrou na Globo, eu estava junto. Aquela leva, eu entrei junto. E logo que acabou a Tupi. Porque eu fiz uma ponta na Tupi também, Direito de Nascer. Ah, sei. Com Sérgio Cardoso.
Então, eu sou antigo já. Parece que não, mas graças a Deus eu tenho uns aninhos nas costas aí. E por que você não ficou por lá, não quis Na época, desenvolver a minha mãe teve câncer. E eu trabalhava em Campinas e ia gravar no Rio e em São Paulo. Fazia Rio-São Paulo, né? Final de semana. Você trabalhava em teatro em Campinas ou em outro? Não, trabalhava de vendedor. De vendedor. De vendedor. Sempre teatro para mim foi hobby. Por isso que eu não importei em ganhar dinheiro com teatro, não. Sabe? Então, eu posso dizer, todo mundo fala amador. Eu acho que amador é só na cabeça. Amador é quem quer. Eu me considero, sempre fui um profissional. Porque eu sempre fiz com muito, mas com muito amor. Amador quer dizer, não ganha dinheiro, só isso. Não ganha. A gente fala disso. Mas... O profissional já ganha alguma coisa. Mas eu nunca ganhei nada e sempre trabalhei como profissional. Sim. Como se estivesse ganhando. Sim. Você fala garra, né? Você trabalhava sempre, como se estivesse ganhando. Porque muito tesão. Né? Tesão mesmo. Tesão para entrar numa cena, tesão para fazer. Então, a gente... Mas, olha, nós já fizemos muita coisa boa em Barretos. Paixão de Cristo. Teve a primeira Paixão de Cristo, eu fiz Caifás no Parque do Peão. Depois eu fiz Caifás aqui já montado pelo... Eu e o Eurides dirigindo. Sim. Então, aí a prefeitura teve a última Paixão de Cristo lá no Parque do Peão. Não, no Parque do Peão não, no recinto Paulo de Lima Correia. No recinto, eu assisti, inclusive. Essa peça você dirigiu também? Eu que dirigi. Foi muito boa, gostei muito ali, viu? Infelizmente, foi a última vez. Foi a última vez, né? Foi a última vez. Infelizmente, foi a última vez. A prefeitura tem que bancar também, tem que gastar alguma coisa, né? Para montar e tal. Ainda que não pague os atores, né? Doutor, é triste a gente falar isso, sabe? Mas é uma verdade. Existe dinheiro para tanta coisa. Para a cultura é bem deixado de lado muitas vezes. A cultura, ela fica meio renegada. Sempre a cultura é que leva... Isso não é só Barretos, não, viu? Em todo lugar. Não, em todo lugar. Em todo lugar. É uma crítica geral isso aí que isso daqui eu não estou falando mal até que aqui em Barretos ainda tem alguma coisa. Sinceramente, tem uma Secretaria de Cultura que tem uma Secretaria de Cultura que eu gosto muito. A Jussara Carbonaro, é muito boa, sim. Ela já esteve no programa, uma pessoa excelente. Excelente pessoa. Trabalhou muitos anos também no Memorial da América Latina, em São Paulo. Não tem dúvida. Tem uma capacidade muito grande a Jussara Carbonaro. Então, eu acho que nós temos ainda alguma coisa. A cultura ainda fomenta um pouquinho em Barretos. Eu, graças a Deus, tenho um senhor que também trabalha nessa área, sempre trabalhou nessa área cultural, é um grande poeta, e fala muito bem. Muito obrigado. Então a gente fica muito satisfeito, principalmente vindo no programa do senhor. Olha, eu via tanta gente vir no seu programa, eu vou falar. Eu tinha, desculpa, uma inveja, mas aquela inveja gostosa. Sadia, né? Uma vontade de eu falar, mas eu não vou pedir isso. Eu não vou chegar. Eu tenho muita amizade com o Luiz, mas eu não vou pedir para ele. Uma hora, quem sabe, ele vai me chamar. E o senhor me deu o meu presente de Natal. Que bom, o meu Papai Noel. Que bom. O meu Papai Noel. Fico muito feliz com isso, né? Porque você enriquece também o programa. Porque você é uma das pessoas que, falando em teatro em Barretos, todo mundo lembra de você. Ricardo Tadeu Marques, sempre dirigiu, sempre atuou. E aquela peça Alto da Compadecida, você trabalhou também aqui em Barretos? Não trabalhei. Porque ela foi montada aqui em Barretos. Ela foi montada aqui em Barretos. Foi montada. E eu não trabalhei. Quem que era o diretor? Quem que era o diretor? Se não me engano, foi o Adonias. O Adonias, né? Se não me engano, foi o Adonias. O Luiz Carlos Arutin trabalhou. Luiz Carlos Arutin. Trabalhou. Eu tenho a impressão que foi aí que ele passou a ser visto, né? Não, você está falando do... Não. Esse daí foi o Expedito Marques. O Expedito, o Expedito Marques. Quando você está falando do Luiz Carlos, Luiz Carlos não é o Adonias, não. O Adonias me montou agora... Eu acho que o Adonias montou o Alto da Compadecida também, se não me engano. Mas quando o Arutin trabalhou, era o Expedito, era o diretor. Marques. Os dois ainda tinham relação, né? Parece que depois se romperam no futuro. Tinha. O Expedito ia daqui, ia para o apartamento dele lá em São Paulo. Lá em São Paulo, né? Eles tinham uma relação muito boa. Mas depois romperam. Romperam.
Tanto o Luiz como o Luiz também, eu tenho uma lembrança do Luiz. O Luiz, quando a gente falava em dinheiro, o Luiz mudava. Mudava a cor. Tanto que o dinheiro era dele, né? Ele tomava conta da caixa. Então o Luiz sempre foi muito, muito pro lado, mas como ator, eu desconheço. Barretos teve um ator, chama-se Luiz Carlos Arutin. Isso eu falo com muita honra. E um ótimo diretor. Sim. Ele veio aqui, dirigiu Vereda da Salvação. Eu estava trabalhando fora, então eu não pude participar, mas eu tive vários ensaios. Mas o Luiz Carlos Arutin, quando montou a Vereda da Salvação aqui, foi um sucesso. O teatro começou depois do Luiz Arutin, depois da Vereda da Salvação. Aí começou o teatro cresceu muito, começou a fomentar o interesse de fazer teatro. De fazer teatro, né? De fazer teatro. Porque tinha com o Expedito Marques. Depois acabou, que era o Cine Teteia. Passou a ser, eu não falei nunca mais eu entro, passou a ser o supermercado. Ali e aonde nós fazíamos... Mercadão. Mercado, se não me engano, o mercado dos lavradores. Aonde era o palco, era o açougue. Era o açougue, Eu falei, eu nunca mais entro aqui. Porque tanta coisa a gente fez ali dentro. E ver aonde era o palco, um açougue, vendendo carne, matando coisa. Eu falei, não, eu não entro mais aqui. Então eu não era freguês aqui aonde era o supermercado. Não era mercadão, não. Era o supermercado mesmo. Se não me engano, foi os lavradores. Se não me engano. Eu não estou bem certo. Depois passou, passou para a igreja. A igreja vendeu. Hoje é uma casa, né? Parece que é uma piscina. Parece que é piscina, tem alguma coisa ali. Mas o teatro aqui em Barretos tinha com o Expedito Marques e depois parou, deu uma parada. Quando o Luiz veio e montou Vereda da Salvação, o teatro começou a aumentar novamente. Aí veio os independentes com A Paixão de Cristo no Parque do Peão, aumentou mais ainda. O leque abriu, porque veio diretor de fora, veio atores de fora trabalhar no meio da gente aqui. Sim. Eles ganhando e nós não. Os de fora têm que ganhar, porque não viriam de graça para cá, né? Eles ganhando e nós não. Então a gente tem que deixar bem claro isso. Infelizmente, a gente sempre fez por amor. Tanto que nós fundamos um grupo teatral de Barretos, o Amor à Arte de Barretos, né? O GETAAB. Nós fundamos. Você foi um dos fundadores do GETAAB. Você e o João Falcão, o Merenda, né? E o Merenda, como chama? Dona do Sabor Mineiro. Sei. Marô? A Marô. Ela participou da fundação? A Marô também participou a Júlia. A Júlia Brito. Sei. São todos fundadores. Belzinha. E parece que acabou, né, esse Tony grupo, Messias. Né? Tony Messias, né? Tony Messias. Então, o GETAAB está aí. Ele não está trabalhando, né? Mas está. Mas está trabalhando? Tá fazendo... Infelizmente, não. Não, né? Não. Está aí, mas não está funcionando, né? Não está funcionando. Está em stand-by por enquanto, infelizmente, né? Porque o que aconteceu? O Merenda, se não me engano, foi o último presidente do GETAAB. Mas ele tinha a Caixa Econômica e tinha o buffet dele lá. Então, afastou. E o GETAAB foi ficando meio parado. O GETAAB representava o Merenda que representava o GETAAB. Era a alma ultimamente do GETAAB. Justamente. Né? Mas sem o Merenda aquilo realmente não funcionava. Um grande carinho, um grande amor pelo GETAAB. Mas muito. Quem sabe você pega de novo o GETAAB e começa a desenvolver. A vontade nossa é voltar novamente. O Merenda, inclusive, ontem à noite esteve em casa e está com vontade de retornar ao GETAAB. Muito bem. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos abrir espaço novamente para os nossos apoiadores culturais e voltamos já com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o diretor teatral, o ator Ricardo Tadeu Marques.
Então é uma notícia muito boa que você está conversando com o Merenda. Quem sabe retorna o GETAAB para fomentar. Outros grupos teatrais estão atuando em Barretos, não? Tem um grupo do Adonias, o Rio Circular, que é muito bom. E tem, eu não tenho certeza, mas tem o grupo da Cláudia Ávila também que está trabalhando em cima disso daí, em cima de teatro. Inclusive a Cláudia hoje está mais pro lado do cinema, mas está trabalhando sim. Há cursos de teatro em Barretos? Alguém que dá curso para formar? Porque tem muitas pessoas que podem estar nos ouvindo e falam, eu tenho vontade de ser ator de teatro, mas aqui em Barretos não tem uma escola. Olha, quando eu estava na prefeitura, eu dava aula na prefeitura, não sei se o senhor está lembrado. Eu tinha meus alunos da prefeitura, eu dava aula ali. O Rio Circular, procurando o João Falcão, o Instituto João Falcão. Instituto João Falcão, né? Se não me engano, pelo Instituto João Falcão, o Rio Circular está dando aula de teatro. No Semarte não tem curso de teatro, não, né? Tem curso de teatro no Semarte. Tem também? Tem curso de teatro feito pelo Vladimir, de Ribeirão Preto, e tem mais outros professores e professoras também. Começou... eu não sei como que está o movimento, porque eu, infelizmente... Formaram uma grande peça, não sei se foi o ano passado, de Natal, não me lembro o nome da peça, que foi encenada no Cine Barretos. No Cine Barretos, né? Eu fui assistir. Como é que chamou aquela peça mesmo? Foi Coletâneas de Natal. Foi Coletâneas, Coletâneas, né? Coletâneas. E parece que foi apresentado, montado uma vez só, né? Uma vez só. Até falei para quem sabe, eles apresentam mais, né? Porque é muito bonito, né, senhor? É uma judiação. O nosso amigo músico Pierre, do Bravo, Bravíssimo. Bravíssimo, né? O Pierre é um belíssimo cantor lírico. Ele fez 2 anos ou 3 anos presépio de Natal, né? Que era o Natal vivo. Nós fizemos o Nascimento de Maria, Jesus, eu fiz o José, o Nascimento de Jesus, a Vinda de Maria todinha, e tudo musical, e tudo na ópera. Ficou muito bonito, foi feito no Cine Barretos também. Quais foram as principais peças que você dirigiu em Barretos, o Ricardo Tadeu Marques? Olha, eu dirigi Paixão de Cristo, fui com o diretor da Paixão de Cristo, que foi a que mais famosa em Barretos foi essa. Dirigi Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove. Eu dirigi Bem em Cadeira de Rodas. Dirigi de Vinícius de Moraes, Procura-se uma Rosa. Aí tem várias outras, a gente de cabeça... E era de um grupo teatral isso aí? Era do GETAAB? Tudo grupo do GETAAB. Tudo GETAAB. Tudo GETAAB, tudo GETAAB. Feira Mundo, nós fizemos pela faculdade. Isso faz muito tempo, a faculdade, alunos da faculdade, nós montamos com os alunos da faculdade, fizemos Feira Mundo. E essa Amadeus? O Amadeu, né? É Amadeu. Amadeu, o Luiz Carlos, nós falamos Luiz Carlos, né? O Luiz Roberto Gomes ia ter um festival de teatro em Barretos. Ele escreveu a peça Amadeu. Mas ele escreveu a peça Amadeu pensando em mim. Ele escreveu para mim. Para mim. Eu fazer, porque é um monólogo. É um monólogo? É um monólogo. Então, nós montamos essa peça. E essa peça foi sucesso. Não foi direção minha, já direção do Eurice e do Reinaldo Cardoso. Eu simplesmente era ator. Eu fui o ator da peça. E parece que tem uma poesia sua dentro dessa peça, não? Tem, chama-se Amadeu também. Amadeu também? É. Essa poesia você que escreveu, não foi o autor? Eu que escrevi. Você sabe sabe ela de ela cor? Começa assim. E agora, Amadeu, veja o que deu, sua persistência, sua loucura e demência. Você foi criança, mas logo cresceu. Viveu, sobreviveu, não quer mais amar? Então morra. Você que diz forte, se esconde com um rato em cada buraco, venha pra fora, lute, Amadeu, mas lute agora, senão passa a hora. Eu sou seu amigo, eu quero que viva, eu quero que lute, eu quero que viva, Amadeu. Mas Amadeu sou eu. Muito bonita, muito bonita. Essa nós fizemos para a peça mesmo, porque não tinha, nessa hora,
Não tinha, porque é justamente a hora que ele está revoltado da vida e ele estava querendo sair para fora, pular. E não tinha um texto assim Não que tinha um texto pudesse expressar isso, e né? que viesse dar De o final da peça, né? Então, eu conversei com ele, nós fizemos, debaixo do museu, do museu ali, era a sede do JAB. É ali que vocês ensaiavam, Ensaiávamos né? ali, debaixo do museu ali. A Lídia Scanavinos Cortés que arrumou para nós lá, no tempo do Mérico Jardim Gilard. Quer dizer, nós tivemos a nossa sede do JAB, era ali embaixo. Então, são muita lembrança. Tem uma do Luiz Roberto para o Amadeu também, que é o relógio. Eu acho linda. O relógio derrama minutos insatisfeito dentro de uma hora morta e fugidia. Meu olhar capta um instante e alguns transeuntes retardatários. Num átimo, tento ver suas almas que passam tão apressada quanto eles. É preciso revivenciar a experiência. O mercúrio das lâmpadas asperja sua acinzentada luminosidade pelas avenidas do meu corpo. Preciso reconquistar meu espaço. E os automóveis já não passam. Aleatoriamente surge algum som, uma lembrança. Rebusco o inconsciente das deliciosas lembranças e apreendo o momento enquanto revejo a minha própria alma. As faiscantes estrelas lançam a sua delicada luz e eu me sinto inatingível. Nunca o amanhecer. Bonito, hein? Esse é do Luiz Roberto Gomes. Luiz Roberto Gomes. Que foi para qual peça? Amadeu. A do Amadeu também. Amadeu. Né? Essa era o comecinho da peça. Quando eu entrava em cena, eu entrava declamando essa poesia. Aí a peça começava no estouro. Sim. Porque é uma peça que fala sobre um homem que foi criado sem pai. E ele começa a contar a história, então ele volta a ser pequenininho, ele conta quando ele era criança, e pelo nome, esse nome que ele tem, Amadeu, né? Então a molecada na pracinha juntava e gritava, e ele ficava muito bravo por causa do nome da mãe ter posto o nome dele, de Amadeu, porque a molecada gritava, Amadeu. E aquele trem pegava, né? E ele corria para cima delas. É uma coisa muito bonita isso. Eles corriam para cima das crianças, mas como ele era um só e os outros eram muito, ele tinha muito medo de alcançar, então ele corria sem vontade de alcançar, como muitas pessoas que correm atrás dos seus ideais. Por isso a gente nunca deve fazer isso. Devemos correr e lutar pelos nossos ideais. Né? A pessoa corre, mas sem desejo de alcançar. De alcançar, né? Com medo, né? De alcançar e levar uma pancada, né? Então, o Amadeu era assim. Ele xingava e o Amadeu corria atrás dele, mas com medo de alcançar e voltava para trás. Voltava para trás, né? Então dava passos menos firmes, né? Ele dava 2 e voltava 3, né? Então, a peça Amadeu foi uma peça muito interessante. Foi encenada há muito tempo aqui em Barretos, né? Foi montamos ela 3 vezes já. 3 vezes? Inclusive, demos um prêmio Luiz Roberto Gomes para as escolas que foram assistir. Nós tivemos mais de 9.000 alunos assistindo o Amadeu. Vocês iam nas escolas, né? Não. Cine Barretos. No Cine Barretos. No Cine Barretos. As escolas que iam até o traziam. A prefeitura ia buscar, trazia. Já o Cine Barretos reformado, não? Não, o Cine Barretos sem ser reformado. Sem ser reformado. O palquinho, que era aquela loucura. Hoje que estaria bom para montar de novo, né? Um Amadeu. Tá bonito, né? Mas só que... Centro Cultural Osório Faleiros da Rocha. Nós não podemos esquecer isso aí. Muita gente só fala Cine Barretos. Cine Barretos, esquece do grande Osório Faleiros da Rocha. Não tem dúvida. Né? Mas hoje eu já não posso mais trabalhar como Amadeu. Não pode, né? Infelizmente eu tenho que arrumar uma pessoa para fazer o Amadeu. Porque eu não dou mais conta. Porque era uma hora... Era uma hora e tanto de peça, eu perdia, sério mesmo. Dependendo do que estava ocorrendo, eu perdia só de água mais de 2 quilos. Por apresentação. É uma peça muito intensa, então, né? Tinha dia que nós apresentava 3 vezes no Cine Barretos. Cedo, à tarde e à noite. Então eu chegava de noite, eu estava arrebentado. Você não aguenta mais apresentar hoje? Hoje é não, complicado, porque ele dança samba, ele dança discoteca, ele faz um punhado de loucura, sabe? Porque ele foge, ele vai para um lugar sujo,
e vai ser conta-gotas para exportar para o Irã. Então é uma peça complicada, é uma peça que você tem que entender, fala mal os políticos, porque ele está ali, porque Amadeu Salvador... Na hora de falar mal de político, a versão seria completamente diferente hoje, né? Tanta corrupção, Olha, tanta coisa por aí, né? Certo, mas já era, viu? Já era também, né? Já era. Então não mudou muita coisa, né? Não mudou, eu acho que Mudou não só a importância da coisa. O dinheiro aumentou. Aumentou O muito. dinheiro aumentou. O dinheiro aumentou. Então hoje é a Petrobras, mas de primeiro era a caixinha do... Era caixinha pequena. Era, né? Não era tanta coisa. Agora, infelizmente para nós, hoje até a lei, né? A lei de cultura, para a cultura, está indo por ralo para alguns diretores, para alguns atores, para alguns cantores, justamente para alguns cantores que apoia, né? Bom, pelo amor de Deus, nós não estamos aqui para falar mal de política, nós estamos aqui para falar de teatro, cultura e teatro. Certo. Mas vamos continuar o programa, vamos abrir espaço novamente para os nossos apoiadores culturais. Em seguida, voltamos já com o programa Quero Saber, hoje trazendo o ator e diretor de teatro Ricardo Tadeu Marques. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo como convidado especial o ator e diretor Ricardo Tadeu Marques. Ricardo, eu me lembro, voltando ainda ao inesquecível Luiz Carlos Arutin, que morte ele teve, né, senhor? Que coisa horrorosa. Olha, inclusive, era uma coisa gozada. Estava programado ele vir para Barretos. Mas eu quero apenas fazer uma retificação naquilo que você falou, quando você falou que ele tinha amor pelo dinheiro, mas era uma pessoa muito honesta, isso não tem a menor nada... Não, pelo amor de Deus, se ficou alguma coisa... Não vamos deixar... Se ficou alguma coisa no ar quanto a isso, de forma nenhuma. É amor. Amor pelo dinheiro. Tanto que dizem as más línguas... É que ele foi voltar para buscar... Ele foi voltar para buscar o danado dinheiro que está no cofre, né? Todo mundo é lógico, né? Já imaginou? Uma vida de trabalho, você vai deixar aquilo pegar fogo, né? A pessoa acha que dá conta de buscar o dinheiro. Justamente. Né? Dizem que foi isso. Foi isso. Não sei se é verdade. O senhor que é da família... É verdade mesmo. Pelo menos contam isso, eu não sei, eu também não sei. Dizem que ele já tinha saído do apartamento e esqueceu lá, inclusive a porta do diabo do cofre aberta e voltou. Aí foi intoxicado, né? Foi intoxicado. Agora, quanto à pessoa, quanto ao ator, eu nunca vi gente mais direita e honesta, principalmente com a arte. Com a arte, Porque é muito importante quando a gente fala assim, ele é honesto comigo. Não. Ele tem que ser honesto com aquilo que ele faz de bem. Não é só comigo, tem que ser com todos. Nós trabalhamos numa sociedade. Lógico. E ele era parente meu e eu gostava demais dele, tinha uma amizade muito grande, porque eu era diretor cultural do Grêmio. E ele passou uma fase da vida dele, como empresário praticamente. Ele tomava conta do Teatro de Arena em São Paulo. Não sei se você lembra disso. Lembro. Ele não estava atuando mais, ele estava só administrando o Teatro de Arena. E nessa época eu era diretor cultural do Grêmio, trazia muitas peças e ele me indicava muitas peças sem qualquer parte financeira. Me indicava um empresário e tal, a peça, e eu, através dele, eu ia lá no Teatro de Arena. Certa ocasião eu estava no teatro lá conversando com ele. Aí passei, ele estava lá no telefone, eu fui dar uma andada pelo teatro, eis que surge o Raul Cortez. O Raul Cortez estava montando uma peça, me contou ali e tal, eu já o conhecia, e eu já tinha trazido ele em Barretos, naquela peça Irajá, uma peça, quem tem... Eu fui. Você foi na peça? Fui assistir. Uma peça muito grande. Irajá. Que Irajá, quem tem mesmo, eu esqueci o nome da peça aqui. Né? Eu não sei o que, nem eu fui. Ele fazia até o papel de um homossexual na peça, não era isso? Uma peça muito boa e tal, fez muito sucesso em São Paulo, então já tinha. E ele me falou ali, o Raul Cortez me falou ali no teatro, que estava montando uma peça. Eu falei, vamos estrear essa peça em Barretos. Ele falou, por que não? Vamos estrear, fazer o primeiro espetáculo em Barretos. Mas depois aconteceram outras situações, não sei nem se ele montou a peça, não me lembro, né? Se ele chegou a encenar essa peça e depois se ele
tempos depois ele faleceu e tal. Mas ali eu fiz muita amizade e trouxe muito espetáculo em Barretos através do Luiz Carlos Arutini. Inclusive com o Luiz Carlos Arutini, o senhor trouxe Inocentes. Não sei se o senhor lembra disso. Lembro, sim, lembro. Eu assisti também com o Luiz Carlos Arutini. Você assistiu a peça ali, né? Opa! E depois, se não me engano, ele veio duas vezes. Veio. Eu estava formando um público teatral, né? Porque é importante você formar um público. Certa ocasião, o empresário me telefonou numa segunda-feira para trazer um espetáculo que estava fazendo muito sucesso em São Paulo, com o Lima Duarte e o Armando Bogos. O Armando Bogos, inesquecível, o Armando Bogos, que já é falecido. E a peça, uma peça cômica, mas lotando os teatros em São Paulo, Lima Duarte e Armando Bogos. Você quer o quê, né? Ele falou que era para trazer no sábado. Eu falei, mas meu filho, hoje é segunda-feira, como é que eu vou fazer propaganda disso? Como é que eu vou vender esse espetáculo? Ele falou, pode anunciar, pode fazer. Eu topei. Rapaz, isso era segunda-feira. Não sei se a peça seria na sexta ou no sábado. Não tinha nem tempo, né? Mas lotou o teatro e tinha um público ainda maior esperando lá para ver se tinha uma outra sessão. Infelizmente não deu, só fizemos uma sessão, mas lotadinho o espetáculo. Olha, o Armando Bogos naquela época era namorado da Araci Balabanian, e eu conversei muito sobre... Lembra disso? Fofocas, e é uma coisa interessante, a gente teve uma época em Barretos. Eu tenho muita saudade do senhor como diretor cultural do Grêmio. Que bom, que bom. Porque foi uma época que nós tivemos... O Getaab teve uma entrada... Aliás, teve realmente. O Getaab não tinha as portas... Eu que abri as portas. E o Merenda sabe disso. Então eu volto, o Getaab com o senhor... Nós começamos a trabalhar dentro. Porque o único teatro mesmo, até hoje, hein? Até hoje, né? Até hoje. O único teatro que tem em Barretos é o Teatro do Grêmio. É verdade. Teatro que você pode falar e a acústica tem boa. Acústica, é o único, porque o Cine Barretos é fogo. O Cine Barretos é bom, é fogo. É o único teatro também que eu falo que tem uma chaminé no meio, né? O Cine Barretos é uma chaminé no meio. Você fala lá no palco, entra por baixo, ali sai lá na rua. Lá na rua é capaz de escutar melhor quem está lá dentro. Então é um perigo. Mas o único teatro em Barretos, até hoje, que tem é o do Grêmio. Eu fiz uma proposta para outros diretores e presidentes de tomar conta daquilo lá, do teatro. Quando o Grêmio precisasse, estava aberto. A gente fazia, mas eles não aceitaram. Sim. Então fica, infelizmente, parado. Fica parado, né? Estragando, né? Porque está estragando. Eu lembro a primeira peça que, como diretor, o presidente era o Nico Amendo. Ele ficava preocupado, porque só dava prejuízo, cultura só prejuízo. E eu falei, Nico, vamos trazer aqui o Valmor Chagas, peça Labirinto. Está fazendo também um sucesso em São Paulo. Você lembra dessa peça, Labirinto? Também peça é um monólogo, só poesia. Monólogo. Ele começa com... E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, né? Ele começa assim, o José de Carlos Drummond de Andrade. Levei no... Não foi nem naquele teatro, esse teatro que você está elogiando. Foi no salão de baile em cima. Porque eu falei, vai lotar isso aqui. Lá, o teatro é pequeno. Lá embaixo eram 245 lugares na época o teatrinho. Eu levei no salão de baile. Para lotou com mais de 800 pessoas o Valmor Chagas com a peça Labirinto. Eu fui. Você foi também? Fui. Olha, eu não perdia uma. Eu não perdia uma. Inclusive, teve como chama o dentista, o que foi cultural também, diretor cultural do Grêmio? O dentista eu acho que foi social, né? O Lúcio Antônio Pereira. O Lúcio eu acho que foi diretor social. Ele não foi cultural? Eu acho que não, foi social. Até trouxe ele aqui no programa. Foi mas eu acho que foi bom diretor também, ele abriu bem pra gente ali. Então, teve vários. Seu tempo foi do Gui? Não, o meu tempo foi do Nico Amêndola. Do Nico. O Amin, o Luiz Pierange Veloso, o Oswaldo Monsef. Agora, teve diretor cultural lá que também cortou, e eu não vou citar o nome, a gente vive aqui. É lógico. Mas o Grêmio, para mim, é o melhor teatro de Barretos. Teatro de Barretos é o do Grêmio. Teatro. Tem alguma coisa hilária que você conta, que você pode contar? Alguma gafe que aconteceu num dos espetáculos? Alguma coisa que ficou marcada? Não? Tem. No Grêmio. No Grêmio mesmo? No Grêmio. Nós vamos montar a iluminação no Grêmio.
E não tinha jeito. E o senhor sabe que lá, aquela gambiarra... Então, para afinar, você tem que... Põe a lâmpada, afina, levanta para cima e afina lá em cima, com a escada. E na época era aquelas escadas de madeira. E se tinha que pôr os pés no palco e o pé lá no meio das cadeiras, lá embaixo. E eu estava afinando, tanto que até hoje, para subir em escada, eu penso 10 vezes. Ia ter o espetáculo 8 horas da noite, era 7 horas, porque eu tinha que esperar escurecer para poder afinar, né? Então, afinando, o pé da escada escorregou e ela quebrou em cima, assim, ó. E eu trabalhava na peça. A ferpa passou aqui em mim assim, ó. Rasgou tudo. E eu virei em cima daquele palco, mandei as costas naquele palco. Rasgou, precisei ir na Santa Casa para dar ponto. Dar ponto. Isso antes do espetáculo? Antes do espetáculo. E ainda fiz o espetáculo à noite. Ainda fez. Fiz o espetáculo à noite. Fiz o espetáculo. Porque eu acho o seguinte, nós somos, já brigado com o Expedito Marcos, nós fomos fazer a peça Cadeira de Tribunal, B, lembra dessa Cadeira peça? de Tribunal, eu, a Júlia e o Merenda, em Guaíra. Vendendo ingresso doidado. Nego telefonando no Teatro de Guaíra e vendendo ingresso e vai. Chegou na hora, Dr. Chubassi, deputado, ele e a Dona Maria chegaram numa coisa e uns 3 da Caixa Econômica. Nós esperando casa cheia. O que aconteceu? Telefonaram daqui de Barretos pro padre de Guaíra que a peça tinha sacanagem, que era sacanagem de um jornalista com uma menina, e papapá. O padre proibiu o povo de ir. O perdeu o ingresso e não foi. Tínhamos 4 na plateia para assistir a peça. 4 na plateia? 4. O Chubassi? Dr. Chubassi e 2 funcionários, a esposa e 2 funcionários da Caixa Econômica. Você está brincando? Ninguém foi na peça? Ninguém foi assistir, o padre proibiu. O padre da igreja lá em Guaíra proibiu. Fizemos uma peça para os 4. Fizeram, né? Fizemos uma peça para os 4. Não tenha dúvida. Eles foram lá. Foram lá, tá certo. Fizemos. Aí nós ficamos sabendo que tinham proibido, que o padre tinha proibido. Você ficou pensando, como? Você está vendendo ingresso, como é que só tem 4 pessoas aqui? Porque eu, no final dessa peça, eu morria pelado. Você está entendendo? Eu morria pelado mesmo. Porque eu falei, do jeito que eu vim no mundo, eu quero ir embora. E vou tirando amor, e me dá um infarto e eu morro. Então, não chegou a ser pelado porque a censura cortou. Mas no script era pelado. Então eu morro de cueca. Você morre de cueca? De cueca. De cueca. Então é uma peça que foi uma das grandes peças que eu fiz, além do Amadeu. Falando um pouquinho voltando à política um pouquinho. Política não, hoje em dia a grande discussão da mídia é com respeito à menoridade penal. Passar de 18 para 16 anos, com essa violência toda. Você tem alguma opinião formada sobre isso? Você acha que nós devemos diminuir a maioridade penal ou ficar nos 18 anos mesmo? Como é que você... Eu acho que tem que diminuir. Porque o crime está aí solto. Porque olha, eu vou até... O maior de idade aproveita do menor de idade. É igual o negócio... aproveita mesmo, né? Aproveita. Ele mata e que culpa o menor. E o menor pega a arma e fala que foi ele. Foi ele. Então, enquanto tiver isso daí, eu acho que nós tem que diminuir. Sim, o menor mata. Por culpa de uma sociedade que muitas vezes nós somos culpados disso. Nós temos culpa no cartório, quem sabe. Eu me culpo muito disso daí. A gente muitas vezes vê um menor na rua e nega muita coisa, e quem sabe quem podia mexer com isso daí, que os políticos não mexem, que seria dar uma escola, dar uma criação, a própria educação que vem de casa, muitas vezes não tem condição, o pai não tem condição porque não tem um emprego, porque o Brasil hoje está um caos.
O aposentado brasileiro passa fome. Né? O aposentado brasileiro passa fome. Fome. Trabalhou a vida inteira, hoje ele passa fome. Se não tiver algum biquinho por fora... Eu estou dizendo isso por mim. Eu sei. Eu estou dizendo por mim, eu sou aposentado brasileiro, passo fome. Eu que não aperto não um rim, que eu não tenho o que comer em casa. Dança, né? Então, é difícil. E moro numa cidade que não é tão caro assim. E que conheço todo mundo também. Certo. O Ricardo... Mas eu acho que tem que diminuir sim, doutor. Na humanidade, aquela pessoa que transformou o mundo, na sua opinião, que você se curvaria em reverência, quem é? Gandhi. Gandhi. Ah, eu me curvaria. Ele, quem sabe se ele tivesse hoje, e que se ele comandasse o mundo, nós não precisava diminuir a maioridade penal, né? Quem sabe? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Ele trabalhava nesse setor e eu acho que esse cara, eu tiro o chapéu para ele. Eu fico de joelho. Muito bem. Ricardo Tadeu Marques, muito obrigado pela sua presença no programa. Fiquei muito satisfeito. Você deu uma verdadeira aula de teatro aqui, incentivou muito. Espero que você continue nessa sua batalha. Que não faça o Amadeu, que é uma peça muito tensa, mas pelo menos alguma coisinha mais suave. Nós estamos trabalhando como eu estou trabalhando hoje. Eu estou trabalhando em teatro na Faculdade de Medicina. Na Faculdade de Medicina? Eu estou fazendo um ator doente. Um ator doente. E os médicos vão me cuidar. Tá? Muito obrigado, viu? Obrigado, Ricardo. eu, doutor. E vamos terminar o programa, como sempre o fazemos, com uma poesia. E hoje, Velhas Árvores, de Olavo Bilac. Olha estas velhas árvores, mais bela do que as árvores novas, mais amigas. Tanto mais bela quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto, à sombra delas, vivem livres de fomes e fadigas. E em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem. Na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Muito obrigado mais uma vez, Ricardo Tadeu Marques. Muito obrigado aos telespectadores da TV Barretos. E até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrandão, 24 horas com você. Memorial Jardim das Oliveiras. Planos acessíveis à sua família. Liceu Tec. Você bem preparado, você bem empregado.